Olá! Hoje vamos estudar a história, a morte de Tiago e a prisão de Pedro. O verso para decorar está no livro de 2 Coríntios, capítulo 5, verso 17, e diz: quem está unido com Cristo é uma nova pessoa. A mensagem da história é reconhecer que Deus nunca nos deixa sozinhos, crer em seu cuidado, orar e confiar no Senhor. O rei Herodes era neto do rei Herodes Agripa I, o grande rei de Israel, de 41 a 44 d.C., na época do nascimento de Jesus, aquele que mandou matar todos os meninos de até 2 anos de idade. Herodes Agripa foi um rei cruel com os cristãos, que matou João Batista. Herodes foi colocado no poder por Nero, o imperador de Roma. Ele não era da religião do seu próprio povo, mas queria agradar o povo e começou então a perseguir e prender alguns cristãos. Ele queria ganhar a popularidade e nunca o povo reclamar dele para César. Queria continuar até o final da vida no poder e depois colocar um filho no poder. Ele só pensava nele e não no povo. Pedro era o líder de maior destaque da igreja na ocasião. Então Herodes mandou prender Pedro. Ele queria julgar e matar Pedro diante dos judeus. Mandou colocar Pedro juntamente com outros soldados para não fugir de jeito nenhum. A igreja começa a orar incessantemente durante a noite inteira, pedindo a libertação de Pedro. Oraram pelos líderes que estavam sendo mortos e pediram por Pedro. Na noite anterior à execução, Pedro estava dormindo, preso em correntes, entre 2 soldados e guardas que o vigiavam na cadeia. Pedro, então, ficou detido na prisão, mas a igreja orava incessantemente a Deus por ele. De repente, apareceu um anjo do Senhor e uma luz brilhou ali na cela. O anjo acordou Pedro e disse para que ele se levantasse depressa, e as correntes caíram das suas mãos. A igreja orou a Deus e Deus enviou um anjo lá no cárcere. As correntes foram quebradas. O anjo acordou a Pedro. Vamos lá, levante-se e vamos embora. Ele não sabia se era realidade ou não. Não estava entendendo o que estava acontecendo. Pensava que estava sonhando. Pedro saiu da cadeia e foi seguindo o anjo até chegar do lado de fora, perto do portão. Passaram a primeira e a segunda guarda e chegaram ao portão de ferro que dava para a frente da cidade. Este se abriu por si mesmo para eles e o passaram. Tendo saído, caminharam ao longo de uma rua e, de repente, o anjo o deixou. Então Pedro caiu em si e disse: agora sei, sem nenhuma dúvida, que o Senhor enviou o seu anjo e me libertou das mãos de Herodes e de todo o que o povo judeu esperava. Quando viu que o portão se abriu e fechou, percebeu que não estava sonhando. E sendo já dia, houve não pouco alvoroço entre os soldados sobre o que seria feito de Pedro. Quando amanheceu, foi uma grande confusão naquela prisão. Ninguém sabia o que estava acontecendo. Herodes ficou com tanta raiva quando mandou buscar Pedro e não o encontrou, que mandou matar os soldados que estavam fazendo a segurança. Então Pedro foi à casa de Maria, mãe de João Marcos, onde muitas pessoas estavam reunidas em oração. Ele bateu na porta e Rode, a empregada, foi atender. Quando ela ouviu a voz e reconheceu que era Pedro, ficou tão contente que, em vez de abrir a porta, voltou correndo para dizer que ele estava lá fora. As pessoas não acreditaram e disseram que ela estava maluca, porém, quando viram que era Pedro, ficaram assustados. Pedro lhes contou tudo o que aconteceu e pediu que avisassem Tiago, irmão de Jesus, e os outros apóstolos. Daí Pedro foi para um outro lugar. O poder que habitava em Pedro era muito maior do que o poder que Herodes pensava ter. Herodes só queria apenas ter um nome e uma imagem. Não queria saber de cuidar do povo. Ele só pensava em seu trono.
Aqueles que confiam no Senhor, mesmo em situações adversas, sabem que Deus é o nosso auxílio supremo. Nossa esperança está no Senhor. Ele é o nosso auxílio e nossa proteção. Nele se alegra o nosso coração, pois confiamos em seu santo nome. Esteja sobre nós o teu amor, Senhor, como está em ti a nossa esperança. A igreja orou incessantemente. A oração para o cristão é a respiração para a vida. Você tem orado a Deus para agradecer por tudo o que tem feito por sua vida? Ou só tem orado para pedir? Orar é colocar diante de Deus e descansar confiando que Ele responderá de acordo com o que é melhor para nós. A igreja entendia isso e começou a pedir para Deus o livramento. Sabia que era totalmente dependente de Deus. Entregue suas preocupações para Deus e deixe que Ele cuide de você. Deixe Ele dirigir. Ele é onisciente e sabe o que é melhor para nós. Querido Deus, que também é o nosso Pai, seja feita a Tua vontade nas nossas vidas, na nossa casa, na nossa família, nos nossos amigos. Que a Tua vontade seja feita aqui na terra, como é feita no céu, porque a Sua vontade é muito melhor que a nossa.